Fala, meu povão do nono ano! Sejam todos muito bem-vindos à minha aula. E dando continuidade aí nos métodos de fatoração, hoje vamos aprender fatoração da diferença dos quadrados, beleza? Visto que nas aulas anteriores a gente aprendeu fatoração colocando um fator comum em evidência, depois fatoração por agrupamento, e na aula de hoje vamos estudar fatoração da diferença de dois quadrados. Mas antes disso, vamos refrescar a cabeça mais uma vez, lembrando aqui dos conteúdos da parte de produtos notáveis. Então, em produtos notáveis, a gente viu que o quadrado da soma, olha só, que o quadrado, certo, da soma era escrito dessa seguinte maneira, olha só, o quadrado da soma de dois termos. E aí, eu frisei bastante, né? Toquei bastante nesse ponto, que era o seguinte: toda vez que tivéssemos uma expressão desse jeito, temos que saber na ponta dos dedos que isso daqui é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que o primeiro termo é o x, o segundo termo é o y, então o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? E chegamos nessa expressão, certo? Desenvolvendo o quê? X mais y, que multiplica x mais y. Mas como treinamos bastante, nós não fazemos mais isso. Já sabemos diretamente que essa expressão resulta nessa, certo? Partindo desse pressuposto, vamos aqui. Depois, nós estudamos o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu tenho o meu primeiro termo menos o meu segundo termo elevado ao quadrado. Por isso que isso daqui é chamado o quadrado da diferença. Diferença significa menos de dois termos. Que dois termos? Aqui o meu primeiro e o meu segundo. E aí eu falei, galera, a gente tem que saber isso daqui na ponta dos dedos. E é o quê, ó? X elevado ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Como é que eu cheguei nessa expressão, professor? Desenvolvendo, ó, x menos y vezes mais, né? Mais, tanto faz também. Mais x menos y. Mas só que já estamos no nível hard, nós não usamos mais essa parte aqui. Usamos o nível easy, beleza? Depois de ter estudado isso daí, partimos para o produto da soma pela diferença, certo? Produto da soma pela diferença é o quê, ó? X mais y, que multiplica x menos y. É por isso que isso é chamado de produto. O que significa produto? Multiplicação. A palavra produto é sinônimo de multiplicação. Então, olha só, é o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. E aí eu falei, galera, toda vez que uma expressão dessa aparecer, vocês têm que saber que isso daqui é x elevado ao quadrado menos y elevado ao quadrado. Aí, professor, mas como que eu sei que é isso daí? Eu vou multiplicar esse vezes o outro, depois esse vezes esse e esse vezes o outro. E aí eu chego nessa expressão bem aqui. Tranquilo? Fácil? Então, lembrando esses conteúdos aí anteriores, vamos avançar, porque hoje nós precisamos lembrar aí, né, do produto notável, que é a diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. Então, vamos partir para isso daí. Olha só. Nessa imagem aqui, eu fiz a seguinte observação. Eu tenho um quadrado, certo? Eu tenho um quadrado. E nesse quadrado, eu retirei essa parte bem aqui, ó. Eu tirei essa parte bem aqui. Essa parte aqui também é um quadrado. Por ser um quadrado, ele tem um lado y e tem um outro lado y. Então, y vezes y dá igual à área desse quadradinho. Mas olha só, esse outro quadrado maior bem aqui, ó, esse outro quadrado maior bem aqui, ele tem lado x e lado x também. Então, eu sei que x vezes x é x ao quadrado menos quem? Esse outro quadradinho bem aí. Então, a área desse quadrado é representada dessa forma. Beleza, professor? Essa análise aí geométrica ela é perfeita e fácil de entender. Mas vamos fazer outra? Olha só.
Antes de fazer outra, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa figura aqui, ó, e dividir ela aqui, ó, nessa linha retinha que vocês acabaram de observar. Essa primeira eu vou chamar de figura 1, essa daqui com essa linha reta bem ali. Essa outra eu vou chamar de figura 2, certo? Eu vou pegar essa figura 2 e vou colar ela bem aqui embaixo, ó, certo? Dessa forma aqui, ó. Então, feito a divisão que eu tinha feito na parte de cima, certo? E aí eu peguei essa figura 2 e colei ela aqui embaixo da figura 1. Quando eu colo a figura 2 embaixo da figura 1, vai me resultar nesse retângulo aqui, ó. Então, como é que eu calculo a área desse retângulo? Multiplica um lado pelo outro. Então, esse lado bem aqui, ele mede o quê? X mais Y, certo? Então, ele mede o quê? X mais Y, certo? Que multiplica esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo é o quê? X menos Y. Então, vai ser X menos Y. Então, de cara, eu tenho que saber que essa área é o quê? X elevado ao quadrado menos Y elevado ao quadrado, que é lá de produtos notáveis. Certo? Muito fácil, né? Essa fatoração do produto da soma pela diferença. Bem fácil isso daí, né? Então, olha só. Feito isso, agora nós vamos aprender a fatorar essas expressões bem aqui. Coloquei 4 exemplos, certo? O exemplo número 1 aí, ó, eu tenho x elevado ao quadrado menos 36 elevado ao quadrado. Eu vou imaginar aqui, ó, o meu primeiro termo como sendo quem? O x. E o meu segundo termo, como é que eu vou imaginar ele? Ou seja, qual número que eu multiplico por ele mesmo, certo? Que vai dar 36. O meu segundo termo vai ser quem? Pensou? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo, ou seja, a multiplicação de dois números iguais que dá 36. 6 vezes 6, né? Então, o meu segundo termo, ele é o 6. Se não conseguiram pensar como reescrever o 36, é só pensar o seguinte, ó, qual é a raiz quadrada de 36? É igual a quem? 6, certo? Porque a radiciação que a gente viu lá na NT1 é o processo inverso aí, né, da potenciação. Certo? Então, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Isso daqui é x elevado ao quadrado menos 6 elevado ao quadrado. Agora, olha só. Isso daqui lembra vocês alguma coisa? Lembra? Isso daqui não era a mesma coisa aqui no cantinho, ó, de x elevado ao quadrado menos y elevado ao quadrado, que eu sei que isso daqui é a mesma coisa que x mais y que multiplica x menos y, a única diferença é que agora eu não estou usando mais y, eu estou usando quem? O número 6. Então, a fatoração dessa expressão é o produto, certo? Da soma pela diferença. Então, isso daqui fica, ó, x mais 6, certo? Que multiplica x menos 6. Agora, olha só, quando eu faço a fatoração e eu aplico a propriedade da distributiva, essa expressão ela tem que ser igual a quem? Igual a essa daqui, ó. Certo? Vamos fazer isso daí para testar? Olha só, quanto é que é x vezes x? X ao quadrado. Certo? Quanto é que é x vezes menos 6? Fica menos 6x. Certo? Agora pegar uma outra cor aqui, ó, rosa. Agora vamos explicar quanto é que é 6 vezes x. 6 vezes x fica mais 6x. Certo? Agora, quanto é que é? 6 vezes menos 6. Mais com menos, certo? Fica menos 6 vezes 6, 36. Ou seja, aqui é um positivo, aqui é um negativo. Eu coloco o positivo e o negativo aqui, um sinal de igual. Amigo do meu inimigo, certo? É meu inimigo também, certo? Então, fica isso daqui, ó. Esse daqui agora, ó, ele vai embora com esse outro bem aqui. Minha expressão original fica o quê? X elevado ao quadrado menos 36. Ó, deu igual à minha expressão original. Então, isso daqui tá o quê? Correto. Certinho essa minha fatoração. Qual é a minha resposta? A minha resposta é essa daqui, viu? Essa baguncinha bem aqui, ó, certo? Tranquilo? Então, agora vamos para o exemplo 2. Agora eu vou pegar minha super, mega, ultra borracha. E a vantagem disso daqui é que eu não preciso esperar vocês copiarem, certo? Porque é só pausar o vídeo e copiar. Agora vamos resolver o exemplo 2. Eita, professor, esse exemplo 2 bem aí, né? Vai complicar agora, né? Exemplo 2. Deixa eu pegar a caneta preta. Exemplo 2. Agora, olha só. O exemplo 2 é 1 nono
menos x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado. Certo? Feito isso daí, o que é que eu vou imaginar? Como é que eu posso escrever esse número bem aqui elevado ao quadrado? Vê se vocês concordam comigo aqui no seguinte fato, ó. 1/3 vezes 1/3 é igual a quanto? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3 é igual a 9. Essa expressão eu posso reescrevê-la como potenciação. Olha só, eu tenho dois fatores iguais se multiplicando, então isso daqui é 1/3 elevado ao quadrado. Então, no lugar de 1/9, eu vou colocar quem? 1/3 elevado ao quadrado. Então, olha só, 1/3 vai ser o meu primeiro fator. Vou colocar mais para cá, ó. Vai ficar 1/3 elevado ao quadrado, certo? Menos. Agora, olha só, eu tenho x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado. A gente viu lá nas propriedades de potenciação que x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado era a mesma coisa que x vezes y elevado ao quadrado. Então, o meu segundo termo vai ser quem? xy. Então, isso daqui vai ser menos x vezes y elevado ao quadrado. E agora a gente vai fazer uma reflexão. Olha só, é o quadrado, certo? É o quadrado de um termo menos o quadrado de um segundo termo. Então, eu vejo que isso daí é o produto da soma pela diferença. Se é o produto da soma pela diferença, eu posso reescrever essa expressão como sendo 1/3 mais xy, e aí eu fecho o parêntese, que multiplica 1/3 menos xy, certo? E agora eu testo essa expressão aí. Vamos testar? Vou testar aqui, ó. Vai ficar, ó, 1/3 vezes 1/3. A gente viu que isso é 1/9. Agora, 1/3 que multiplica menos xy. Isso daqui vai dar, ó, menos 1/3 que multiplica xy. Beleza, queimei a ficha daquele carinha ali. Vou queimar agora a ficha desse, ó. Quanto é que é xy vezes 1/3? É a mesma coisa que 1/3 vezes xy. Então, eu vou colocar mais 1/3 vezes xy. Agora, eu queimo a última ficha dele, ó. Mais com menos, ou seja, olha só, mais com menos, amigo do meu inimigo é igual a quem? Meu inimigo. Então, vai ficar menos xy, os dois, elevado ao quadrado, ó. Eu pego esse carinha e faço o seguinte, ó. Esse daqui eu elimino com esse, e o resultante fica 1/9 menos x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado, e matei a charada, e a questão está o quê? Certinha, porque quando eu apliquei a propriedade da distributiva, resultou na minha expressão original, meu nono ano. Estão acompanhando? Muito fácil, só aumentar a velocidade aí, se tiver muito fácil, né? Mas acompanhe com bastante calma, bem aí, faça uma repetição desses processos. Agora nós vamos resolver essa 3 aí, ó. Vamos lá, a 3 é o seguinte, ele fala aqui, ó, que é x mais 7 elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, certo? Agora eu vou ensinar uma manha aí para vocês bem aí, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou batizar x mais 7 e vou batizar o 1. Como assim, professor, batizar 1? E por que você escreveu esse 1 elevado ao quadrado? Olha só, eu sei muito bem que o número 1 elevado a qualquer número é igual a ele mesmo. Então, o 1, certo? Eu posso escrever ele como 1 elevado ao quadrado, que vai ser 1, para facilitar a minha vida e a minha visualização. Entendido isso? Volta o vídeo, se não entendeu. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o x mais 7, vou levar ele lá no cartório e vou chamar ele agora de A. Eu batizei ele de A. A partir de agora, x mais 7 tem o nome de A. Agora eu vou pegar o 1, que está bem ali, ó, e vou batizar ele. Vou chamar ele agora de B. Fui no cartório e mudei o nome dele para B. Certo? Então, ó, guardem isso bem daí, certo? Agora vamos aqui, ó. Eu vou trocar x mais 7, ele não é mais x mais 7, ele é quem? É A. Então, no lugar de x mais 7, eu vou colocar quem? O A.
Mas olha só, x mais 7 está elevado ao quadrado. Eu venho, ó, e elevo ao quadrado. Esse sinal de menos eu vou baixar. Agora, olha só, o 1, ele não é mais 1. Eu batizei ele de quê? De b. Então, vai ser b elevado ao quadrado. Agora, olha só no que transformou. Transformou em um produto da soma pela sua diferença. Então, eu sei muito bem que essa expressão é a mais b, certo? Que multiplica a menos b. Mas só que agora tem um problema bem aí. O a, eu cansei de chamar x mais 7 de a. Ele não gostou do nome dele. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou lá no cartório de novo e vou trocar o nome dele. Ele vai voltar a se chamar x mais 7. Então, no lugar do a, eu vou colocar o quê? X mais 7. Então, o a é x mais 7 e o b. O b, o 1 não quer mais ser chamado de b. Eu vou voltar a chamar ele de 1. Esse sinal de mais eu vou descer. E o b agora ele volta a ser chamado de 1. E pronto, troquei essa expressão pela minha expressão que tinha o nome dele de nascença. Beleza? Agora, olha só, o a aqui, o a cansou de ser chamado de a. Ele quer voltar a ser chamado de x mais 7. Então, eu vou lá e, ó, x mais 7. Agora surge um probleminha bem aí, porque tem esse menos bem aí. O a, o b aí, ele ficou maluco, colocou um sinal de menos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar esse sinal de negativo bem aí e vou atropelar um pouco a matemática aqui, colocando um parênteses dentro de parênteses. Não tem problema, não. Esse b bem aqui, ó, ele é quem? Ele é 1. Então, eu vou colocar... Não esquece o que eu falei, não precisa desse parêntese, não. Estava confundindo aqui, ó. Voltando. O a, ele se chama quem? X mais 7. O sinal de menos, eu desci, certo? Quanto é que vale b? O b vale 1. Então, eu vou colocar 1 bem aqui, ó, e fechei a expressão. Mas olha só, eu tenho essas parcelas aqui dentro que eu posso alterar os valores dela. Olha só, x mais... Quanto é que é 7 mais 1? É igual a 8. Fechei parênteses. Que multiplica, vou descer esse x aqui. Quanto é que é 7 menos 1? É igual a 6. E aí, eu fiz a fatoração bem aqui, ó, essa fatoração bem aqui. Ela resultou na minha expressão original bem ali. Se eu fazer a distributiva dela, ela vai dar aquilo bem ali. Façam a distributiva dessa bem daí. Pausa o vídeo e faz a distributiva, que vocês não vão encontrar um número parecido com esse daqui, ó. Primeiro, sabe por quê? Primeiro você tem que fazer essa distributiva aqui, ó. Essa distributiva aqui eu sei que é o seguinte, ó, que é o quadrado do primeiro, certo? Mais 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo, que é quanto? 40, 7 vezes 7, 49, menos 1. Vocês vão encontrar uma coisa parecida com essa daí, mas aí fica em cargo de vocês aí expressarem essa álgebra aí, essa aritmética aí misturada com álgebra. Vamos resolver a 4 agora. A 4 aqui a gente vai ter que fazer um procedimento aqui antes para refrescar a cabeça. Eita, apaguei quase tudo, né? A 4 ali agora, deixa eu voltar que eu não sei mais nem o que estava escrito ali. Então, deixa eu apagar. Vantagemzinha aí, ó. Não precisa nem. Pronto, apaguei. Pega a minha caneta aqui. Galerinha, fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Se eu tiver uma expressão assim, ó, menos, sei lá, b mais c. Se eu tiver uma expressão dessa seguinte maneira. Esse sinal de menos, o que ele resulta? É como se eu tivesse um 1 bem aqui, ó. Certo? Eu tenho um bem ali. E aí eu tenho que aplicar a distributiva, ó. Menos 1 vezes b e depois menos 1 vezes c, que fica menos b e menos c. Outra maneira de pensar aqui, ó. b mais c. Toda vez que eu tiver um sinal de menos, que ele precede uma expressão que está entre parênteses, sabe o que eu faço? Troco o sinal da expressão que está entre parênteses, ou seja, aqui vale menos b e aqui começa a valer menos c, certo? Recordem essa parte bem aí da maneira que vocês quiserem, ou desse modo ou desse outro modo, beleza? Pensado isso daí, nós vamos precisar disso para resolver essa questão 4 aí. Então, olha só, a questão 4, ele fala o seguinte, ó, a 4, ele fala o seguinte, que é a elevado ao quadrado menos, vou abrir parênteses, b mais c elevado ao quadrado.
Mas olha só, vou batizar o A com outro nome, de novo. Ó, o A cansou de ser chamado de A, agora ele quer ser chamado de X. Certo? Então eu batizei, fui lá no cartório e batizei o A agora de X. O B mais C, ele cansou de ser chamado de B mais C. Agora ele falou, cara, meu nome agora é Y, certo? Então, se eu troquei de nome, vou vir nessa expressão e fazer essa troca. O A não é mais A, ele é X, então vai ficar X elevado ao quadrado menos o B mais C, certo? Ele não é B mais C, agora ele é quem? Y. E eu não posso esquecer de elevar ele ao quadrado. Eita, velho, agora o que que deu? Agora deu naquilo que eu sei que é, né? Olha só, x mais y, que multiplica agora x menos y. E está fatorado. Mas só que o x, certo? Ele cansou de ser chamado de x, ele quer voltar a ter o nome dele original. O que que eu faço? Troco o valor dessas variáveis bem aí, ó. O x, qual é o nome dele? É A. Então eu vou lá, ó, e coloco A. Vou abrir parênteses. Agora, qual é o nome do y? O y, o nome dele é quem? B mais C. Então vai ser mais, esse sinal de mais, ele corresponde a esse daqui, mais quem? B mais C. E fecho, esse primeiro aqui eu resolvi, que multiplica o x. O x, qual é o nome do x? É A, certo? Agora, tá vendo esse sinal de menos aqui, ó? Esse sinal de menos, eu vou repetir ele aqui, ó. Certo? E agora eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Quanto é que vale o y? O y vale B mais C. Certo? E vou fechar aqui, ó, fazendo esse absurdozinho bem aqui. Agora, lembra que eu tinha falado que toda vez que eu tiver uma expressão desse modo, o que, que eu tenho que fazer? Trocar os sinais dela. Então, aqui fica B menos C. Lembrou do início aí desse exercício? Então, eu vou reescrever isso daqui, ó. É A mais B mais C, certo? Que multiplica A, olha só, esse daqui, ó, ele é quem? Isso daqui, ó. Então, eu vou trocar por menos B menos C. E a questão está resolvida. Se eu fazer o processo aqui de fatoração, certo? Eu vou voltar a ter a minha expressão original. Beleza, minha turma? Então, fatoração, né, do produto da soma pela diferença, é isso bem daí, certo? Na próxima aula, nós vamos ver fatoração do trinônimo, trinônimo quadrado perfeito. É uma fatoração bastante fácil de fazer. E lá no Google Sala de Aula, eu vou colocar os exercícios correspondentes a essa parte e vou fazer a próxima aula com a resolução só de exercício dessa parte desse conteúdo bem aí. Certo? Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nesse conteúdo aí de fatoração do produto da soma pela diferença. E até mais, galera!